Estão bem? Graças a Deus. Né? É gostoso. Como começar sem tomar um café, né? Muito bom. Eu estava vindo para cá, antes da gente orar, eu estava lembrando que hoje cedo eu vi um vídeo de um americano, ele é cientista e fez um estudo com os ratinhos. Eu achei bem interessante, porque tudo a gente vê Deus, né? Porque Deus é o centro de tudo, né? E aí ele fez um experimento para ver como é que os ratos saíam assim que colocasse eles numa bacia d'água, assim, né? Ver quanto tempo que eles iam desistir. Porque eles nadam um pouquinho, mas eles vão ver quanto tempo que eles desistem. E aí eu achei interessante que durou 15 minutos para eles desistirem e afundar. Eles arrancaram os ratinhos, não morreram. E aí depois voltaram a fazer o mesmo experimento, uns dias depois. E eu achei bem interessante. É aí que eu vi Deus, né? Eles colocaram os ratinhos, mesmo os ratinhos, naquela bacia. E aí, primeiro olhar a gente falou, acho que eles, na hora que soltou eles já desistiram, né? Porque eles falaram, não, vou morrer, né? E eu achei interessante que daí eles conseguiram ficar 60 horas. 60 horas. E ele falou que alguns ratos ainda não afundaram. Então, quer dizer, eles conseguiram até mais. E aí no estudo, olha que legal. O que eles entenderam? Que os ratos, assim que eles colocaram na água novamente, os ratos não desistiram, né? Eles foram tentando se manter ali na superfície. Por quê? Porque eles sabiam que logo alguém ia pegar eles. Então, eles não desistiram até alguém buscar eles. Eles entenderam o quê? Peraí, quem vai me pegar? Então vamos lutar aqui para não morrer. Vê que interessante, né? E aí eu vi Deus, porque eu falei, caramba, na nossa estrada, né? Na nossa rotina, na nossa vida, que é muito passageira, muito rápido, vem vários percalços, né? Várias dificuldades. Olha que legal. Durante essas dificuldades, tem que se manter firme, não desistir. Por quê? Porque sempre tem um Deus para nos socorrer, né? Ele está ali para nos buscar em meio à dificuldade. Eu achei isso muito lindo, porque a gente pode hoje passar qualquer dificuldade, mas sabendo que Ele está ali, pronto para nos resgatar, não é não? E Ele é uma vida, Ele é a nossa vida em abundância, nos fortalece cada dia, a dificuldade vem mesmo, mas fica para a gente refletir, né? E não desistir, não sair dos caminhos do Senhor. E eu fiquei o dia inteiro, eu vi isso cedo, e é gostoso quando você vê cedo, daí você fica meditando o dia inteiro, né? Cara, que coisa linda. 60 horas, de 15 minutos foi para 60 horas. Quantas vezes a gente desiste muito rápido, né? Ou numa segunda opção a gente já nem começa, porque a gente já não acredita. Mas a gente tem que acreditar assim, um Deus soberano, poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Fechar nossos olhos. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade. Nós queremos ir mais fundo, Pai, por isso que a gente está aqui hoje, Deus. Entendermos mais de Ti, Pai. Vemos que as dificuldades vão vir, Pai, mas o Senhor vai nos socorrer, Pai. O Senhor é o centro da nossa vida. É no Senhor que nós devemos confiar, Pai. Para isso devemos ser obedientes, Pai, ao Senhor. Nós te amamos, Pai, somos gratos por essa vida, Pai. Aqui é muito passageiro, mas estaremos um dia na glória com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te amamos, entregamos esse tempo a Ti, Pai, em oferta a Ti, Deus. E todos os dias da nossa vida, cumpre nós o Seu querer, Pai, só faça a Sua vontade. A nossa vontade, se for contrária do Senhor, Pai, que caia, Senhor. Nós queremos te agradar, Pai, não queremos distanciar do Senhor, Pai, queremos estar mais perto de Ti, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós te amamos. Amém? Quero beber do Teu rio, Senhor,
sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fontes de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Oh, oh. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde o rio passar, tudo vai transformar, mas leva a vida no próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber fonte de águas vivas. Quero beber, eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Tu és o rio, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas, águas, águas que curam, que limpam, por onde o rio passar, tudo vai transformar. Leva a vida no próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia eu quero fluir em tuas águas.
Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, cantarei a bondade de Deus. Você é fiel, és fiel em todo o tempo. Todo o tempo tu és tão bom. Todo o fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meu fogo, na escuridão. Sei que amigo és, vivo na bondade de Deus. Fiel, és fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Todo o fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá. Eu me rendo a ti, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Fiel, és fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Todo o fôlego que tem, eu cantarei. Mais uma vez, és fiel em todo o tempo. Verdade, Deus. Em todo o tempo tu és tão bom. Todo o fôlego que tem, cantarei de Deus. Eu cantarei da bondade, cantarei da bondade de Deus. Aplauda ele, irmão. A palavra está com o pastor.
Amém? O Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Amém? Vamos dar continuidade no nosso estudo. Nós começamos a semana passada, erramos o estudo sobre a oração, iniciamos um estudo que nós comemoramos no último dia 31, 506 anos da Reforma Protestante, algo que é muito relevante para a Igreja, Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. E baseado nisso, nós vamos expor o livro de Romanos. O livro de Romanos fala muito sobre a fé, sobre a justificação pela fé, a salvação pela fé. Então nós vamos aproveitar e fala muito sobre a igreja. Nós estamos dentro de um estudo sobre a igreja, isso já tem aí mais de um ano, tratando, ensinando a igreja em todos os aspectos. E o livro de Romanos, ele fala muito sobre a igreja, sobre os gentios, e nós achamos pertinente nós fazermos essa exposição do livro de Romanos. E começamos a semana passada, nem entramos no livro ainda, né? Fizemos uma introdução no estudo passado. Eu vou dar uma repassada rapidinho para quem não estava aqui poder se contextualizar, e aí nós vamos entrar na exposição do livro de Romanos. Irmãos, a igreja, em torno dos seus 2000 anos, ela tem sido relevante em muitos aspectos. Ela tem sido relevante nos trabalhos sociais, ela se levanta contra algumas coisas culturais, éticas, morais, ela está inserido na sociedade. A igreja, por esses 2 anos, ela vem cumprindo muitas coisas. Mas todas essas coisas que nós vemos a igreja cumprindo, vamos dizer assim, isso não é o papel fundamental da igreja, não foi para isso que a igreja foi chamada. A igreja, o seu papel fundamental não é o trabalho social, não é o trabalho de misericórdia, não é influência diretamente no sistema cultural, sociopolítico e cultural, não é isso. O papel fundamental da igreja, o cerne da igreja, o chamado da igreja é para pregar o evangelho do nosso Senhor e Jesus Cristo. As boas novas de salvação. O evangelho de Deus. Esse estudo, essa primeira parte tem como tema o evangelho de Deus. A igreja ela pode ser influente em todas as circunstâncias, em todos os aspectos. Mas o que realmente define a igreja é a fidelidade, a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. No livro de Timóteo diz assim, que a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. E no decorrer desses 2 anos, a igreja enfrentou muitos fenômenos que se levantaram para persuadir, para confundir, para diluir, distorcer a pureza e a simplicidade do Evangelho de Jesus Cristo. Muitos fenômenos durante esses 2 anos, a ponto que ainda nós lutamos e sofremos com isso também. Logo no primeiro século da igreja, na época de Paulo, do apóstolo Paulo, a igreja sofreu com um fenômeno chamado judaizantes. O que eram os judaizantes? Era um povo judeu
que se converteu ao cristianismo, e eles acreditavam que a salvação era pela fé em Cristo Jesus, só que eles também acreditavam que eles precisavam continuar aplicando as leis mosaicas, as leis do Antigo Testamento, as leis que foram inseridas por Moisés. Estes eram os judaizantes. Eles acreditavam sim que a salvação era pela fé, que você só era salvo através da fé em Cristo Jesus, mas eles não abriam mão das leis. Eles tinham como uma mentalidade que as duas coisas andavam de mão dadas. Aí vai a igreja se levantar e lutar contra isso. E nós não somos salvos por obras, somos salvos pela fé. E nós fomos alcançados pela graça. Nós vivemos mais debaixo do jugo da lei. E a igreja luta e consegue rebater isso. Passando isso, logo no segundo século, nós se deparamos com um fenômeno chamado os libertinos. O que são os libertinos? São aquelas pessoas que se converteram a Cristo Jesus, que acreditavam que a salvação é pela fé, pela graça, que foram alcançados pela graça, mas que, uma vez salvo pela graça, pelo sacrifício de Jesus, que nós sabemos que é verdadeiro, que é legítimo, eles achavam que não precisavam fazer mais nada. Vamos viver de qualquer maneira, vamos viver de qualquer forma. Esses eram os libertinos, viviam uma vida de libertinagem, ou seja, uma vez alcançados por Jesus, uma vez Jesus prego na cruz, é suficiente para nos salvar. Sim, justamente, é suficiente para nos salvar, mas nós não podemos mais viver de qualquer maneira. Nós fomos renovados pela mentalidade de Cristo Jesus. Esse era o fenômeno chamado os libertinos. E depois, nós sofremos com um fenômeno chamado gnosticismo. Que eram os gnósticos, irmãos? Eram aquelas pessoas que tinham sido alcançadas pelo Evangelho, converteram os judeus, mas que ainda trazia como herança toda aquela filosofia grega, aquela galera que foi dispersas, o pensamento filosófico, que o evangelho, que as boas novas estavam ligadamente, juntamente com a filosofia, a mente do homem, que o evangelho através da fé não era suficiente, nós precisávamos estar entrelaçados com filosofias, pensamentos, com várias coisas que estava ligado diretamente ao pensamento humano. Esses eram os gnosticismos. Este foi um fenômeno que a igreja lutou logo no segundo século, e lá para o final do quarto século, a igreja conseguiu rebater, conseguiu lutar, provar e amenizar essa situação. Nós vemos vários textos na igreja de Corinto, como que Paulo tentava lutar contra essa cosmovisão cultural filosófica, vindo lá de Alexandria, de todo aquele centro filosófico da Grécia, de Atenas, era muito forte, né? Era muito forte naquela região, e nós vemos Paulo sempre tratando, rebatendo, que nós não recebemos o evangelho somente por palavras persuasivas, por eloquência, oratórica, retórica, dialética, todas essas artes da fala, que não está ligado a isso, que tudo isso pode anular a cruz de Cristo, e este fenômeno, ele se levantou contra a igreja. Então nós vemos, rapidão já, que a igreja todo tempo, ela tem que se levantar para defender a pureza, a legitimidade do evangelho, do propósito da morte de Jesus Cristo, a todo tempo. Passando isso, a igreja se deparou com a institucionalidade. O
O que é institucionalidade? Encabeçada por uma hierarquia papal, toda a Igreja Católica Romana, ela começou a inserir algo muito mais forte ligado à instituição do que a Bíblia. Ou seja, a instituição está acima da Bíblia. A instituição está acima da palavra de Deus. E isso fez com que o Evangelho fosse ficando obscurecido, irmãos. Fosse ficando escondido através de dogmas, através de doutrinas estranhas inseridos no culto ou retirados. Venda de indulgência, penitência, a virgindade perpétua de Maria, a ascensão de Maria ao terceiro céu, oração a mortos, oração aos santos, todas essas coisas foram inseridas pelo esse fator institucional, ou seja, a instituição, toda a sua ortodoxia, toda a sua liturgia, ela estava acima da palavra. A palavra de Deus não era o que regia mais a igreja, não era o que direcionava mais a igreja, e sim doutrinas do homem. Aí foi onde entrou a Reforma Protestante, irmãos. Aqui nós vemos o agir da Reforma Protestante, encabeçada por Lutero, e Lutero era um monge do catolicismo, ele rompeu com isso para trazer a luz do Evangelho de novo, que estava obscurecido atrás de uma instituição. Irmãos, a instituição nunca vai ser maior do que a Bíblia. Placa de igreja nenhuma, história de igreja nenhuma, o tempo, o CNPJ, o caixa, a quantidade de pessoas nunca vai ser maior do que a Bíblia. O que rege a igreja de Cristo, o que rege o corpo, é as sagradas escrituras. Eu não posso vir como pastor da igreja, presidente da igreja, seja lá a nomenclatura que você tem, e começar a inserir doutrinas estranhas da filosofia do homem, ou retirar coisas que a Bíblia nos deixou como regra para a igreja. Isso é institucionalização da igreja. Ou seja, as pessoas conhecem muito mais a igreja do que o Jesus, que é o cabeça da igreja. Hoje se apresenta mais a igreja do que Jesus, que é o cabeça da igreja. Hoje as pessoas comemoram muito mais o nascimento da igreja, o aniversário da igreja, do que Jesus. As pessoas conhecem muito placa de igreja, muito instituição, mas não conhecem Jesus. Igreja, irmãos, a institucionalidade não pode estar acima das Escrituras. Este foi um erro que a Igreja Católica cometeu lá atrás e que hoje o evangelicalismo está cometendo. Eu não posso chegar aqui e inserir aqui o que eu acho, o que eu quero, o que eu penso. Eu preciso ser regido pelas Escrituras. Eu não posso olhar para outra denominação e ver a denominação cheio de gente e querer fazer o que ele faz aqui, lá, porque eu vou fazer aqui. Não, eu só posso fazer aqui o que a Escritura permite que eu faça, não o que o homem faz, porque o homem é falho, o homem é enganoso, e nós também podemos ser corrompidos. Por isso que o aio, a direção, é as Escrituras. A igreja de Atos 2 diz que aqueles irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Este é o fenômeno, irmãos, que quase destruiu, se não destruiu, criou danos para a igreja, ele está muito evidente hoje. A institucionalização exagerada. A palavra diz que Jesus vai vir buscar a sua noiva e não uma instituição. A palavra diz que nós precisamos apresentar a noiva de Cristo pura, imaculada, sem ruga e sem defeito nenhum, não uma instituição. A instituição, irmãos, exagerada, ela gera crentes carnais.
Ela gera crentes que querem só carne, só coisa da carne, só coisa que alimenta a sua carne, alimenta o seu espírito. Por quê? Porque são inseridas coisas humanas. Ou seja, o homem retira a cruz, que te dá uma direção para ir para o céu, e insere a prosperidade, que te faz a ser apegado às coisas da terra e perder a sua salvação. O homem retira a volta iminente de Cristo, coloca que você, se você é filho de Deus, você tem que desfrutar de todas as coisas aqui. Isso são doutrinas de homens. Isso são institucionalização. E comemora o aniversário do pastor, o aniversário da mulher do pastor, aí comemora o aniversário do fulano, do ciclano, do beltrano, e comemora o dia o cultural 7 de setembro, comemoram tudo. Instituição, e Jesus, nada. Este fenômeno, irmãos, a igreja teve que lutar, a ponto de Martinho Lutero se levantar e o castelo de Wittenberg, na Alemanha, ele pregou aquelas 95 teses e trouxeram o evangelho de volta para o centro da igreja. O evangelho estava escondido atrás da institucionalização, atrás de um dogma papal, atrás de uma instituição enorme que tomou conta de todo mundo. O evangelho estava escondido. Nós precisávamos comprar, ou orar, ou rezar, interceder por mortos que estavam lá no purgatório, e daí, por a nossa intercessão, eles iam sair do purgatório e ser salvos. Isso não tem base bíblica, porque a Bíblia diz que o homem morreu uma vez só, depois disso, juízo. Nada que nós façamos aqui vai mudar o destino daqueles que morreram. As Escrituras dizem isso. Nada. Você pode interceder para aquela pessoa que você mais ama, Senhor, tira ela de lá, coloca ela aqui. Não vai resolver, irmãos. Não vai resolver. A igreja vendia urgência para isso, para perdoar os seus pecados, você pagava para perdoar pecado. Que o homem, por você confessar o pecado a ele tem livre acesso a Deus e ele perdoa, anula seu pecado. Então todas essas doutrinas estranhas entraram dentro da igreja. Aí a igreja, por isso que chama protestantismo. Martinho Lutero protestou contra isso e a igreja católica protestou contra os protestantes. Isso, irmãos, a gente está falando de uma forma sintetizada e parece que muito fácil, mas eles sofreram uma perseguição por muitos e muitos anos. Essa perseguição qual hoje a igreja não quer sofrer. Ou seja, muito mais se amoldar ao sistema político, social e cultural do que ser perseguido. Eles sofreram perseguição atrás de perseguição. E, baseado nisso, a igreja vem lutando, então nós devemos muito à Reforma Protestante, que neste ano completou 506 anos. E falei aquele dia, eu vou falar. A igreja ela precisa viver a reforma todos os dias do que nos resta aqui. Reformar não é fazer novo. Ninguém tem uma visão nova para a igreja. Ninguém tem um método novo para a igreja. Reformar é trazer o que é original, o que foi delegado para o centro da igreja. Isto é uma reforma. E a todo tempo a igreja precisa, os crentes, os irmãos precisam se reformar, ou seja, trazer as escrituras para o centro da sua vida, a escritura para o centro dessa vida cristã que você vive, a escritura para o centro da igreja. A todo tempo nós precisamos se reformar e não é fazer novo. Deixa eu te falar, nada que nós façamos aqui, irmãos, podemos fazer show, podemos pintar de qualquer cor, podemos tirar o teto, colocar ar-condicionado, podemos colocar uma lanchonete ali na frente. Nada dessas coisas periféricas e externas, elas trazem Cristo para o centro da igreja. A única coisa que traz Cristo para o centro da igreja são as Escrituras, a obediência nas Escrituras. Por isso que nós falamos de
de princípios que regulamentam o culto, princípios que regem o culto, e não pode sair fora disso, porque sair fora já aconteceu lá atrás. O culto tem que ser inteligível, a palavra de Cristo tem que ser a centralidade do culto, a oração precisa estar presente, a ceia, o batismo, os louvores, hinos e cânticos espirituais que adoram e exaltam Cristo, não ao homem. Isso precisa estar no centro do culto. São princípios que regem o culto, que regulamentam o culto. O culto não é sobre prosperidade, sobre porta aberta, sobre carro, sobre casa, sobre arrumar casamento, sobre arrumar namorado. O culto é sobre o evangelho que nos promete uma vida eterna. É isso, o culto é sobre Deus. Nós só conseguimos aplicar esse culto verdadeiro através das Escrituras. Por isso que ela rege. Por isso que ela não é só descritiva, mas ela é também normativa. Muitas coisas são descritivas, mas muitas coisas são normativas. São normas para nós cumprirmos como corpo de Cristo. Aí, vencendo isso, não na sua totalidade, mas na sua parcialidade, nós se deparamos hoje com o liberalismo teológico. É outro fenômeno que a igreja se deparou. O que é o liberalismo teológico? Estão se levantando pessoas, diz que a Bíblia não é suficiente, a Bíblia não é a palavra de Deus, que ela não é inspirada por Deus, que Jesus é um profeta, um homem moralista que veio para resolver as morais e éticas das pessoas, que ele não é Cristo, Filho de Deus, aquele qual os profetas já diziam, e tem dizendo aí que não tem inferno, que não tem céu, que Deus é imutável, que Deus faz o que a gente quer, a hora que a gente quer, que o amor depende do ângulo, que a justiça depende do ângulo. Isso se chama liberalismo teológico. Nós podemos fazer qualquer coisa na igreja, nós podemos fazer qualquer coisa com a noiva de Cristo, liberalismo teológico. E já diziam lá atrás que Jesus ia voltar e não voltou. Isso que os evangelhos é um conto dos discípulos que andaram lá com um profeta chamado Jesus de Nazaré e escreveram. Isso é liberalismo teológico. Isso tem entrado dentro da igreja. Isso tem influenciado pessoas. A igreja luta, batalha com esse fenômeno. Tem 3 pontos muito relevantes para falar desse liberalismo teológico, que nós vemos muito forte hoje. A teologia da prosperidade, a teologia da libertação e a institucionalização exagerada. Isso são todos frutos da apostasia, mas tudo fruto de um liberalismo teológico. Irmãos, quando nós não levamos em consideração a suficiência das Escrituras, que a Bíblia é infalível, que ela é suficiente, nós começamos a dar legalidade para a interpretação humana. Nós queremos interpretar e aplicar a Bíblia do jeito que nós achamos que tem que ser, com aquilo que convém a nós. Isso se chama liberalismo teológico. E a teologia da prosperidade, ela entrou dentro da igreja, e as pessoas abraçaram esse fenômeno, e ela vai totalmente contra as Escrituras. Porque Jesus não morreu na cruz para nos oferecer uma vida boa. Jesus Cristo não morreu na cruz para te dar riqueza. Jesus Cristo não morreu na cruz para te dar felicidade. Ao contrário, um dia, certa vez, ele diz: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Quer ganhar a sua vida, perda. Quer me seguir? Pega a sua cruz e siga-me. Mas não. É assim, você dá para receber, você faz para receber. Se você fazer, você vai receber. Se você fazer, você vai dar. Se você jejuar, você vai receber. Se você orar uma semana, você vai receber. Se você trazer dinheiro na igreja, você vai ficar rico, né? A porta do céu vai se abrir. Isso não tem fundamento bíblico.
Isso não tem fundamento bíblico. A totalidade da nossa prosperidade se chama Jesus Cristo de Nazaré, aquele qual nos trouxe amizade com Deus, que nós éramos inimigos de Deus, e nos deu a possibilidade de ser um povo só, cordeiros de Cristo, e herdarmos a vida eterna. E hoje, pessoas ficam dentro da igreja correndo atrás de prosperidade, correndo atrás de milagre, dizendo que é Deus. Se você estiver sendo abençoado, Deus está com você. Se você não estiver, Deus não está com você. Liberalismo teológico. Porque isso não tem fundamento bíblico. Vocês acham, fala comigo, Vocês acham que Jesus e Deus estavam com Pedro ou não? Pedro, aquele que era pescador, o discípulo de Jesus, vocês acham que estava com ele ou não? Gente, vocês acham que Jesus Cristo, Deus, estava com Pedro ou não? Sim, né, irmãos? Discípulo de Jesus, né? Como que Deus não estava com ele? Ele morreu de ponta cabeça. Foi enterrado de ponta cabeça. Mas o Evangelho não fala que é só alegria? Como que é só alegria? João, discípulo amado, estava com Jesus ou não estava? A ponto de estar lá exilado na ilha de Patmos e Deus revelar para ele o livro de Apocalipse. Estava com Jesus, não estava? Sabe o que aconteceu com ele? Ele foi jogado dentro de um tacho de óleo fervente. Ele ficou numa situação tão insustentável de viver no meio das pessoas que foi levado lá para a ilha de Patmos. Mas se está com Deus não é só alegria? Porque então esses homens não estavam. Liberalismo teológico. Paulo, estamos falando de Paulo. Paulo não estava com Deus? A palavra diz, irmãos, que Paulo foi arrebatado ao terceiro céu e recebeu de Deus coisas insondáveis que não cabe ao meu e ao seu coração. Estava com Deus ou não estava? Ou se estava. Sabe o que aconteceu? Sofreu, o evangelho pregou, tá? Presta atenção. A carta aos Filipenses é a epístola mais alegre que tem no evangelho. Foi escrito na prisão. Dá para entender ou não? A carta mais alegre que Paulo escreveu foi escrito na prisão. Ou seja, a situação que nós encontramos e aonde nós estamos não decreta quem nós achamos e pensamos quem somos de Cristo. Não importa se você está preso, Cristo é o mesmo que pode salvar, curar, é o mesmo o Elohim, o Deus da nossa salvação é o mesmo, não é a minha situação e a sua que vai determinar. Porque se fosse assim, Paulo na prisão ia falar, não sei não, hein? Jesus aí, ele abandona as pessoas, não, é uma carta alegre. Lá em Filipenses nós vemos que ele fala assim, aprendi a viver na bonança e na escassez, passar frio e ter fome, ter tudo e faltar tudo, mas tudo posso naquele que me fortalece. Estava preso. Mas, preso, como que uma pessoa que é discípulo de Jesus for ao terceiro céu, vai preso? Ele tinha que estar andando de carro novo, né, irmãos? Ostentando, né? Baseado nesse evangelho que nós escutamos hoje. Irmãos, isso chama liberalismo teológico. A Bíblia não nos diz isso. A igreja não foi feita, e preste atenção, a instituição igreja, o corpo de Cristo, a noiva, ela não foi instituído com o fim de melhorar a nossa vida, de nós se sentirmos bem, de se sentirmos realizados, um ponto de contato para receber as coisas. Não é isso, irmãos, as pessoas não sabem o que é igreja. Não é isso. Jesus Cristo um dia disse para Pedro sobre essa confissão, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Pedro disse? Pedro disse que Jesus Cristo era realmente o Filho de Deus. O que é uma igreja? É lugar onde se reúnem as pessoas que reconhecem que Cristo é o Filho de Deus, e reconhecendo que Cristo é o Filho de Deus, nós somos regidos por Cristo. A igreja é sobre eu e você? A igreja é sobre aquele que morreu na cruz, por mim e por você. Nós não viemos aqui para receber de Jesus, nós viemos aqui para entregar para Jesus. Isso é um privilégio. Isso é privilégio para mim e para você, porque é fonte, presta atenção, irmãos. Entregar o nosso culto a Jesus, ser grato a Jesus, ser fiel a Jesus, ter compromisso com Jesus, ter Jesus como prioridade, isso é uma fonte de felicidade.
Fonte de felicidade. Lembra quando ele se deparou com aquela mulher samaritana? Ele disse: se você beber da água que eu te dou, jamais tornará a ter sede, e fluirão de você rios de águas vivas. É isso. Mas o liberalismo teológico diz que não. Você precisa vir para a igreja, você precisa ser estimulado. Todos os seus hormônios, testosterona, endorfina, tudo que você tem precisa ser estimulado por vou nem chamar de pastor, por um homem aqui cheio de maus intenções, por uma arquitetura que mexe com os seus pontos sensoriais, por músicas que te levantam e não levanta Jesus, que nós vamos vencer, que quem não me viu passar na prova e não me ajudou, quando ver vai se arrepender, e porque nós vamos ser arrebatados antes de ser perseguidos. Todas essas coisas, e seus hormônios vai sendo aflorado, e que você vai conseguir, vem dar um passo. Você quer aceitar Jesus? Quer aceitar Jesus? Aí a pessoa pensa assim, baseado no que tudo que eu escutei hoje, se eu aceitar Jesus, a minha vida vai melhorar. Aí a pessoa sai lá do banco, aí vem aquela multidão, aí fala, tantas pessoas no altar receberam Jesus. A palavra diz assim, que Jesus disse: não foi vocês que me escolheu, foi eu que escolhi a vós. Nós não temos o direito de querer escolher Jesus, nós não temos opção de assumir Jesus. Nós não precisamos aceitar Jesus, nós temos que assumir Jesus. O inferno está cheio de pessoas que aceitaram Jesus, mas não assumiram Jesus. Eu lembro quando Pedro falou que aceitava Jesus, ele falou assim: Senhor, eu estou pronto, tá? Eu vou até a morte com o Senhor. Aqui ele aceitou Jesus. Para que vieram os guardas, falaram assim: você está com ele, né? Estou não, conheço não. Não, mas você não está com ele? Não estou não conheço não. Aceitar Jesus é uma coisa, assumir Jesus é outra. O liberalismo teológico diz que esse movimento, esse fenômeno faz com que as pessoas, que nós temos 200 milhões de evangélicos na situação que o país está, não tem nunca. E a igreja vem lutando, irmãos. Teologia da libertação, que você vai ser liberto, que a sua família vai ser liberta, que você traz uma peça de roupa, que você faz mandinga. Deixa eu te falar. Todos aqueles que creram em Cristo Jesus foram libertos por Jesus na cruz. Você não precisa ficar fazendo mais nada. Negócio de libertação, culto de libertação. Se nós fazemos um culto de libertação e você vir aqui, você está assumindo que você não precisa ser liberto. Porque se é um culto de libertação, você vir aqui, você precisa ser liberto. Então Cristo não te libertou. E a palavra fala: se Cristo nos libertou, verdadeiramente somos livres. É o que a Bíblia diz. Agora, ao liberalismo, não. Hoje é o culto de libertação. Aí você vem e você passa a vida inteira se intitularizando como você não foi liberto por Cristo na cruz. A vida inteira. Não dá, irmãos. Isso é aplicar o que não está na Bíblia. O homem não pode interpretar o que está aqui e querer aplicar de qualquer maneira. Não pode. Vou te falar, se você precisar de um culto de libertação, irmão, você precisa se converter de novo, porque então você não encontrou Cristo. O Cristo não te libertou. Você fica carregando esse peso de Satanás nas suas costas. Eu tenho maldição hereditária por causa do meu pai, do meu avô, do meu tio, por causa do fulano. Deixa eu te falar. Então você não é uma nova pessoa. Quando você morre com Cristo e ressuscita com Cristo, você é uma nova pessoa. A única coisa que continua é seu CPF. Mas o seu futuro é de outro lugar, a sua nação é de outro lugar, a sua mente é de outro lugar, o seu dono é de outro lugar. Se o que os seus pais fizeram, os seus avós, vai pegar em você, então você precisa conhecer Jesus e morrer por Jesus e ressuscitar. Culto de quebra de maldição, irmãos. É brincadeira, né? É brincadeira os crentes que vão lá para orar para quebra de maldição. O que Jesus fez na cruz? Fala que ele levou tudo sobre ele. A palavra em Gálatas 3 fala que ele se tornou maldito. Por quê? Porque todo homem que é prego no madeiro, na cultura judaica, ele é maldito. Todos que é pregado em uma cruz é maldito. E a palavra diz que Jesus se tornou maldito por mim e por você. Ou seja, se ele se tornou maldito, logo nós entendemos que ele levou a maldição, né? Aí você vai na igreja fazer um culto, quebra de maldição, mas que maldição é essa? Só se colocar o outro em você?
Não, irmãos, liberalismo teológico, nós não podemos cair nessa. Isso tem feito as pessoas de passo largo para o inferno. As pessoas vivem dentro da igreja, mas estão longe de Deus. Nós não podemos aceitar isso. Institucionalização, nós já falamos. Aniversário de pastor, aniversário da igreja, a preocupação exagerada com a estrutura, com o nome, com as redes sociais, e isso leva as pessoas a se preocupar em encher a igreja. Quando você institucionaliza a igreja demais, irmãos, você só quer encher a igreja. Você não quer encher o céu. São coisas diferentes. Encher o céu é uma coisa, encher a igreja é outra. Porque Jesus fala, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Ele diz que naquele dia chegaram à igreja cheia. Senhor, mas em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos maravilha, fizemos cego andar, o aleijado caminhar. Ele vai falar assim, aparta de mim que eu não te conheço. Igreja cheia. Igreja é vida, irmãos. Igreja precisa encher de pessoas cheias de vidas. Não cheio de pessoas mortas. Qualquer coisa que nós fazemos para a igreja crescer, que não seja o evangelho, é institucionalização. Você não vê Jesus com a placa assim, ó, me siga, ó, tem coisa boa para você, hein? Me siga, ó, vem, daqui a pouco eu vou multiplicar o pão, o peixe, e os discípulos no Instagram fazendo um tráfico pago, e ó, vai ter multiplicação de pão de peixe, hein, ó, lá na Judeia, em Samaria, ele vai andar em cima das árvores, ó, ele vai curar, traz o povo. Você não vê Jesus fazer isso aí. Você não vê Jesus fazer isso aí. Jesus fala assim, arrependa-se, porque o reino de Deus está próximo. Está falando assim, você quer me seguir? Você tem certeza? Faz conta antes de você me seguir. Se você quiser me seguir, você tem que se negar. E ele diz lá em João 3,16, um texto que é usado com o liberalismo teológico, é assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira, põe aí, fazendo um favor, João 3,16. Olha o liberalismo teológico, o que acontece. O liberalismo teológico, ele trabalha com texto fora de contexto, texto isolado, anda com a tesoura cortando assim, ó. Só o que interessa para as pessoas, isso é liberalismo teológico, João 3,16. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo o que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Se nós parar aqui é só alegria, irmãos. Uma coisa nós já sabemos, nós não vamos perecer, nós nem podemos perecer. Jesus morreu na cruz, foi Deus que deu ele, nós não podemos perecer. E o povo pega isso aqui, ó. Se Deus morreu na cruz, você não pode perecer. E perecer, logo, eles já imaginam que não é passar dificuldade, que você não pode passar aperto nenhum, que sua vida tem que ser só alegria. Se nós pararmos aqui, é só alegria esse texto aqui. Você vai querer esse Jesus mesmo, lógico que você vai querer Jesus. Um Jesus que está te prometendo que ele já fez o que você precisa fazer, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você pode ver que aqui nós temos um ajuntamento na gramática grega que derruba todo esse liberalismo teológico. O crer não é crer, tem um acento circunflexo, está ligado à vida eterna. Após a palavra o pereça, porque o crer tem um acento circunflexo, ele não está ligado em perecer nessa vida vigente, sim numa vida futura. Quando é o crer sem um acento circunflexo, está ligado ao que nós precisamos fazer, está no presente. O crer com acento circunflexo está ligado a algo futuro. O tempo verbal da gramática grega. Não pereça. Então, o pereça está ligado a não perecer, ou seja, ir para o céu ou para o inferno. Perecer no inferno, não aqui. Porque senão nós íamos ver a palavra sendo meia contraditória. Porque Jesus fala assim, ó, eu padeci aqui, mas tem de bom ânimo. Como que depois ele vai falar que ele morreu para nós não padecermos? Não, isso aqui é sobre
a eternidade, porque logo depois nós vemos assim, mas tenha a vida eterna, fazendo um contraponto que se você não tiver vida eterna, você vai perecer. Aí depois, se nós pararmos aqui é uma alegria, mas vai lá para o 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que fosse salvos por eles. Aí o povo fala assim, nossa, tem gente que fica falando que é crente, que fica julgando as pessoas, que fica falando que fulano vai para o inferno e fulano vai para o céu, e não sei o quê. Olha lá, Jesus Cristo não veio para julgar ninguém. Ele veio justamente para ser nosso garçom, nosso office boy, fazer o que nós queremos. Mas do que a palavra está dizendo? E essa primeira vinda de Jesus, aquilo que Isaías, Jeremias, Joel, os profetas já sinalizavam, não era para julgar o mundo mesmo. Era para morrer na cruz, para aquele que crê ter a vida eterna. Isso aqui ele está falando da primeira vinda de Jesus. Ou seja, é verdade, ele não veio para julgar, mas ele vai voltar para julgar. Ele veio para que todo aquele que nele crê, ele pagasse uma conta que nós não poderíamos pagar, uma conta de cruz, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, um sangue vertido na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça eternamente, mas viva eternamente com ele. Então não é que ele não veio julgar, que a palavra não pode julgar, que Jesus não falaria isso, não é o contrário. Isso é liberalismo teológico. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo para ele. Cruz, nós sabemos, próximo. Quem nele crê, olha lá, o acento circunflexo, não é julgado. Ou seja, tá vendo que nada acontece na minha vida porque eu creio em Jesus, aí ele não me julga. Mas olha o crer no acento circunflexo, e a palavra está no futuro, tempo verbal. Quem crê nele não, vamos se dizer assim, vou falar de uma forma mais transparente, quem crê nele não vai ser julgado. Não é que não é julgado, porque todos nós, irmãos, preste atenção, nós falamos de um julgamento final, mas o julgamento final, aquele dia onde todos, vivos e mortos, comparecerão ao tribunal de Cristo, onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus realmente é o Filho de Deus, esse dia vai ser só para a sentença. Nós não vamos chegar lá e falar assim, Senhor, estou aqui com a minha defesa. Aquele dia eu não fui por causa do fulano na igreja. Fiquei naquela igreja porque eu gostava tanto dos irmãos. Eu fiz aquilo lá. Não tem esse negócio, não. Lá vai ser sentença. Nós só vamos escutar duas coisas lá. Entra para o gozo do meu pai ou aparta de mim que eu não te conheço. Sabe por quê? Porque nós já estamos sendo julgados pela palavra todos os dias. De falar, você sabe, hoje ele é nosso advogado. Ele intercede por nós, à destra de Deus, mas a palavra diz que ele vai ser o justo juiz. Você sabe quando você vai num tribunal, que o advogado chega com aquela pasta, com aquele monte de prova, áudio, tudo para defender a pessoa ou para julgar a pessoa? Sabe, aí entrega todo aquele material para o juiz, tudo, júri, aí ali ele determina se a pessoa é inocente ou se a pessoa... Você sabe como que Jesus vai chegar? Qual que é o material de Jesus? Aqui, ó. A Biblinha debaixo do braço, jovem. A palavra diz que a palavra que nos julga, ele não veio para julgar, é a palavra que nos julga. Ou seja, do que ele vai nos acusar? Com o que ele vai nos acusar? Com a palavra. Você não fez isso. O que você fez? Por que você deixou de fazer? Acho que ele vai ficar chamando o seu vizinho, que você xingou ele. Vem cá, aquele dia ele te xingou, né? Não, enfim. Está aqui, ó. Palavra. Isso aqui é o documento legal de Jesus para julgar eu ou para absolver. Então, Jesus não veio julgar o mundo. Enquanto não crê no nome do unigênito, Filho de Deus. Então, volta. Quem nele crê, não é julgado.
Mas, presta atenção, se ficasse lá no 3,16, era o melhor texto para se ouvir. Pode ver que você só vê em porta de geladeira, né? O 3,16, vidro de carro 3,16, na internet 3,16, com aquele fundinho oceano atrás, para mexer, né? Começa a tocar aquele fundinho e fala assim, porque Deus amou o mundo, de tal maneira aí você começa a chorar, porque é um texto romântico, né? Mas aí depois, se você terminar de ler o texto, você vai dizer assim, ó, quem nele crê não é julgado. O que não crê, já está julgado. Ou seja, se nós pararmos no 3,16, irmãos, é uma coisa. Se nós continuarmos, a gente entende diferente. Quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, você não vai ser julgado lá em cima, você já está julgado. Lá em cima é só a sentença. Ó, entra para o gozo de meu Pai, aparta de mim. É a palavra que nos julga todos os dias, por isso que a palavra não pode sair no centro da igreja e no centro da nossa vida. A palavra, o verbo encarnado de Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. É a única coisa que nos leva para a vida eterna, se chama Escritura. É a única coisa que é infalível. É suficiente. Hoje, você sabia que hoje você já tem uma noção se você vai para o inferno ou para o céu? Você vai falar, pastor, você está de brincadeira. Ninguém sabe. Não, a palavra fala que ninguém sabe que quando Jesus vai voltar. A palavra não fala quem se acha, não tem. Eu posso estar enganado, depois vocês pesquisem e pode me corrigir, que quinta-feira que vem nós esclarecemos. Mas eu nunca vi na Bíblia aqui a palavra falando que nós não sabíamos se ia ser condenados ou não. A palavra fala que nem Jesus sabe quando ele vai vir, e sim o Pai. Se nós vamos ser condenados, nós já sabemos. A Bíblia acabou de falar ali, se você não crer, você já está condenado. Ou seja, se você soubesse que você ia morrer amanhã, você já sabia mais ou menos hoje para onde você ia. É só ver a porcentagem que você cumpre disso aqui. A sua vida, se a sua vida está fidelizada na Bíblia. O que você cumpre como cristão evangélico, filho de Deus, nação santa, sacerdócio real, povo escolhido de Deus, está na Bíblia, você já sabe para onde você vai. Simples, não precisa esperar morrer. Certo era ver antes, né? Porque pelo menos dava para mudar, porque depois que morrer já era. É a palavra, irmãos, que nos julga. E por que a palavra nos julga? Para nos dar direção, para nos colocar no caminho. Então o liberalismo teológico, ele corta texto. Ele aplica o texto que o povo gosta. Escutar que Deus morreu por nós, para nós viver do jeito que nós queremos, é uma maravilha. Agora, escutar o pós-texto, que aquele que não crê já está julgado. Vai lá para o 38, se eu não me engano no 38, 3,38, o mesmo 3 lá no 38. 36, o 37, vê aí. O 3,19. Aí, põe no 19. 3,19. Olha lá, ó, o julgamento é este. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O julgamento é esse, ou seja, o que você mais ama hoje é o que vai te julgar. Você ama mais as trevas, é as trevas que vai te julgar. E essa luz, irmãos, essa luz nos remete lá para Gênesis. Você lembra que a palavra diz que Deus criou, a palavra diz lá, é uma narrativa, não é uma sequência. Deus criou o céu e a terra, e depois ele fala que ele criou a luz. A primeira coisa que ele criou não foi o céu e a terra, a primeira coisa que ele criou foi a luz. O céu e a terra ele criou lá no 13 e no 14, que ele fala, aí criou a terra para ser o firmamento, os estrelares, a luz de clarear é as estrelas. Essa luz aqui era Jesus, o Espírito Santo. Por quê? Porque quando Satanás foi jogado de lá, a terra virou um abismo. Diz que a terra era sem... Vamos lá, vamos mostrar, vai lá em Gênesis, para vocês entenderem. Nem que nós continuamos no outro estudo, mas é bom a gente já aproveitar e dar essa ênfase aqui. Tem gente que acha que essa luz aqui é vir na igreja. Não, não é não. É estar em Cristo Jesus, tá?
Olha lá, Gênesis 1. Gente que acha, Deus criou primeiro o céu e a terra. Não, não foi o céu e a terra que ele criou. É porque Gênesis é uma narrativa, irmãos. E uma narrativa é alguém contando, e não é uma narrativa com a sequência do que foi feito. É tipo contando assim, no início, no início Deus criou o céu e a terra. Ele não está contando a sequência que foi feito. Ele está contando o que foi feito, entendeu? Depois ele começa com a sequência. Vou achar o texto aqui para depois a gente ir nele. Isso, depois o 14, olha lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Essas trevas aqui que estavam sobre a face do abismo não é uma escuridão. É aquelas trevas lá que em João fala que os homens preferiram ela do que a luz. E quem estava lá? O anjo de luz que foi jogado lá de cima. E a terra virou toda deformada e tinha trevas, mas as trevas era porque ele estava lá, não era porque havia escuridão. Porque onde Deus está não tem escuridão, irmãos, porque ele é a própria luz. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E se Deus, haja luz e houve luz. Essa luz aqui, irmãos, não é igual pegar essa luz aqui, está tudo escuro, e você clica, haja luz e é a luz. Não é essa luz. Não é essa luz que, estava escuro, Deus não estava enxergando nada, aí ele falou, haja luz. Essa luz aqui é a manifestação do Espírito Santo na terra. Tinha trevas. Trevas é Satanás. O mesmo que enganou Eva. Quando ele diz que haja luz, era a manifestação do Espírito na terra. E se Deus, haja luz e houve luz. Próximo. Viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Próximo. Chamou Deus a luz de dia e a trevas de noite. Houve tarde e manhã, isso é o primeiro dia. Vai lá para o 14 agora. Disse também Deus, haja luzeiros. Mas se ele já fez a luz lá, por que ele vai fazer de novo? Então ele errou, né, irmãos? Haja luzeiros no firmamento dos céus. Para fazer... mas se ele já tinha separado lá aquela luz para fazer dia e noite, para que ele vai fazer de novo aqui? Haja luzeiros no firmamento do céu para fazer separação entre o dia e a noite. Ou seja, aqui são as estrelas. Aqui separa o cosmo, dia e noite. Lá não. Lá era aquela luz que os homens rejeitaram lá de João. E aquelas trevas eram as trevas que eles preferiram. Pode ver que, se eu não me engano, em Colossenses, no Tessalonicenses, eu não lembro, fala assim, ou em Efésios, eu não lembro, ele fala assim, nós não somos da noite, nós somos do dia. Somos da luz. Referindo que nós somos de Cristo Jesus, a luz que o homem rejeitou. Vai lá para o João 3,36 lá. Olha lá, o último versículo deste capítulo fala assim, por isso, preste atenção, se parar lá no 16, que é uma coisa, depois você vai lendo, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. Que vida que é essa? Essa que nós estamos aqui? Não, porque tem um monte de gente que está vendo. Tem gente que morre sem ter Jesus. Está falando de uma vida eterna. Tá? O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Tem gente que fala que Deus é bonzinho, que ele não é irado, ele não fala, ele é igual a Xuxa, ele é bonzinho,
Ele se ira de uma forma santa, irmão. Até na hora de irar ele é santo, mas ele ira. Ele odeia rebeldia. Ele fuzilou o povo no tempo de Noé por rebeldia, ele acabou com Sodoma e Gomorra, e ele prometeu condenar todos os rebeldes que se levantam contra ele, contra o Espírito Santo, aqueles que não obedecem, aqueles que preferem as trevas, rejeitam a luz, e outra, com um peso muito maior, irmãos. O nosso julgamento agora vai ter um peso muito maior, sabe por quê? Porque ele deu o filho dele para morrer por nós. Agora o peso é diferente. A palavra diz que ele teve prazer em moer Jesus, porque ia nos alcançar. Prazer em moer seu filho. Deus se alegrou em moer Jesus na cruz. Agora fala para mim um acerto de conta, vai ser barato ou não? Esse Deus, irmãos, que o povo prega aí, falando que ele não se ira, que ele não julga, isso é mentira. Ele é justo, irmãos. Ele tem muito prazer em nos abençoar do que em nos condenar. Ele fala que ele visita a maldição dos filhos. No Antigo Testamento ele dizia até a 4ª geração, mas ele abençoa os filhos nos pais até 1000 gerações. O prazer de Deus sempre foi muito mais abençoar do que condenar. Mas o homem não entende isso. O homem prefere as trevas. Ou seja, Deus se ira. Quando se levanta contra o filho dele, quando tem rebeldia contra o filho dele. Ô, irmão, vocês já ouviram falar, na Bíblia diz que só tem um pecado que é imperdoável. Tem gente que fala que o suicídio é imperdoável, que tal coisa que é imperdoável, que tal coisa que é imperdoável. Nós não vamos entrar nesse mérito. Mas a Bíblia diz que só tem um pecado que é imperdoável. E qual é ele? A abominação contra o Espírito de Deus, né? A palavra diz que só esse pecado é imperdoável. E sabe o que é abominação contra o Espírito de Deus? Acha que ia falar, o Espírito Santo não presta, o Espírito Santo não tem poder, isso aí? Não faz diferença não, irmãos. Pode falar o que você quiser do Espírito Santo. É a rejeição do poder do Espírito Santo na nossa vida. Este pecado é imperdoável. Não aceitar ser governado pelo Espírito de Deus. Este pecado é imperdoável. Não é você... Porque tem algumas versões que fala blasfemar contra o Espírito Santo, né? Aí as pessoas acham que blasfemar é a mesma coisa de verbalizar. Não, verbalizar não é blasfemar. Verbalizar, você falar contra o Espírito Santo? Pode falar contra o Espírito Santo. Blasfemar é rebeldia contra o Espírito Santo, é não aceitar o governo do Espírito Santo na sua vida, você não entender que você é santuário da habitação do Espírito Santo e ele precisa reger a sua vida. Sabe o que é isso? Isso não tem perdão. Por que não tem perdão? Será que Deus ia fragmentar os pecados e esse aqui ia ser especial? Por que não ia ter perdão? Porque todos, se não tem perdão, logo há condenação, né? Não tem perdão, logo há condenação. E por que não tem perdão e há condenação? Porque todos aqueles que rejeitar ser governados pelo Espírito Santo, entender que nós somos selados pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em nós, vai viver uma vida de qualquer maneira. E uma vida de qualquer maneira vai fazer o quê? Te levar à condenação. Por isso que é imperdoável. Não é falar. Tem gente que fala assim, eu não falo contra o Espírito Santo. Você pode falar, não tem problema nenhum. Você não fala, mas você rejeita ele. Vive do jeito que quer. Isso se chama, irmãos, liberalismo teológico. Vamos encerrar. Liberalismo teológico. Hoje nós vemos esse fenômeno muito forte dentro das igrejas. A Bíblia não está sendo a palavra de Deus. Sempre lembrando, tá, irmãos, que eu vou falar outra coisa baseada nisso aqui que eu já ensinei vocês. Abrir a Bíblia e falar de Deus, abrir a Bíblia e falar o que está escrito aqui não é falar de Deus, tá? Porque Satanás falou a Bíblia e ele não estava falando em nome de Deus. Quando ele tentou Jesus, ele falou a Bíblia, ele não estava falando em nome de Deus.
Abrir a Bíblia aqui, às vezes você vai ficar escutando, vai ficar vivendo, escutando a pessoa falar 30 anos, abrindo a Bíblia e pregando um sermão que fala sobre Deus, mas não é de Deus. Não é de Deus. Para ser de Deus tem que estar inserido todo o contexto que glorifica Jesus. Não abrir a Bíblia, porque é o seguinte, você vai abrir a Bíblia aqui, você vai falar as coisas que falaram de Jesus. Mas não é sobre Jesus. É uma enganação, estão enganando as pessoas. Abre a Bíblia, mas bem pouco, né? Abre bem pouco, estou falando que abre, mas quando abre, mas é bem pouco. Você abrir a Bíblia, pegar um texto isolado, você não está falando de Jesus. Não aceite isso para a sua vida. Não aceite esse sermão. Isso não muda ninguém. Isso não alimenta ninguém. Isso não transforma ninguém. O pão que alimenta é o pão vivo que desceu do céu. A totalidade de Jesus, a completude de Jesus nas nossas vidas. Isso sim é falar sobre Jesus. E o liberalismo teológico, irmãos, para nós finalizarmos agora, o liberalismo teológico o fator mais nocivo para o povo de Deus é o liberalismo teológico. Vou falar um negócio para você. Vamos supor, para pensar comigo, vamos supor que não existisse a Bíblia. A Bíblia não fosse a inspiração de Deus para os homens escreverem a Bíblia e depois ser tratada para a nossa língua, para nós entendermos. Vamos supor que nós não tivéssemos a Bíblia, tá? Hoje. Você sabia o que você tinha que fazer ou não? Não, não tinha como, eu não sabia. No que rege a salvação, Deus, Jesus, consumação, todas as coisas, nós ia saber alguma coisa? Eu não ia saber, irmãos. Se chegasse alguém e falasse que Deus era o Papai Noel, nós ia acreditar, porque não tinha nada a nos dar uma direção. Por isso que ninguém consegue acabar com esse livro aqui. Aí você para pensar, se a única direção que nós temos, a única forma de nós nos relacionarmos com o Espírito Santo é a palavra de Deus, logo nós entendemos que a maior